O tema hoje, razões para o cristão ofertar na igreja. Vou falar sobre isso. Eu não sei nem se eu já dei esse tema algum outro dia. Me pareceu familiar esse tema. Mas vamos ainda falar sobre isso, porque tem muitos cristãos que acreditam na contribuição para a igreja, porque considera a igreja uma obra necessária, a obra de Deus. Deus faz a sua obra através da igreja. Mas, às vezes surgem algumas perguntas sobre esse assunto. Alguns acreditam que precisam ser ofertantes, de serem contribuintes, de repartir. Mas, como alguns dias atrás alguém me fez uma pergunta, pastor, eu quero ser dizimista, mas eu posso entregar o meu dízimo para uma pessoa necessitada, para uma pessoa carente? E às vezes algumas pessoas se perguntam, eu posso, em vez de entregar na igreja o meu dízimo, a minha oferta, será que eu posso entregar para uma entidade filantrópica que trabalha com pessoas carentes, com projetos sociais? Em vez de eu entregar para a igreja, eu entregar para projetos sociais? Então tem assim algumas perguntas que, se não foram feitas, podem ser feitas a qualquer momento. Então eu achei assim importante a gente falar sobre esse assunto para a gente não ter dúvidas, a gente entender bem todas as coisas. Essa pergunta, eu preciso realmente entregar o meu dízimo e as minhas ofertas na igreja? É obrigação fazer isso? A primeira resposta você não precisa, você não tem a obrigação de ofertar e dizimar na igreja. Você não tem a obrigação de fazer isso. Na verdade, nós não temos a obrigação de contribuir e de ofertar em nenhum lugar. O único lugar que a gente tem a obrigação de deixar nosso dinheiro é na Receita Federal e na Receita Estadual. São nossos impostos. Isso nós somos obrigados a fazer. E se não fizer, é arriscado você ir para a cadeia. Certo? Então, se você não ofertar e não dizimar na igreja, você não vai para a cadeia. Você não vai preso. Você não é obrigado. Certo? De maneira geral, a resposta é essa. Mas eu devo ou não ofertar e dizimar na igreja que congrego? Também, qual é o propósito, qual a finalidade de a gente ofertar e contribuir com os dízimos? Nós vamos falar sobre esse assunto. E nós vamos tentar responder essas perguntas. Talvez alguns já saibam das respostas. Eu coloquei esse tema lá no Facebook. E um pastor me fez algumas perguntas. Daí eu mandei ele depois assistir no YouTube, né? Vai para o YouTube essa mensagem. Bom, primeiramente, a primeira coisa que eu quero afirmar sobre isso, existem razões gerais para ofertarmos e dizimarmos. Primeiro, todas as pessoas devem ofertar e fazer o bem por causa da mordomia da criação. A palavra mordomo, a mordomia ou mordomo é o servo que administra a casa ou as coisas do seu senhor. Mordomo é o gerente de um senhor muito rico.
ele administra a casa, a fazenda, então ele é um mordomo. Mas ele usufrui de tudo, ele tem algumas regalias como mordomo, mas ele não é o dono. Ele vai prestar contas ao seu patrão, ao seu senhor. Então, todo ser humano tem uma mordomia na criação. Porque no Salmo 24, no versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós cremos que os céus, a terra, o mar, os peixes, os animais, o ouro, a prata, nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus. Amém? Amém? Todas as coisas foram criação de Deus. Se Deus criou num grande Big Bang, se Deus criou de uma forma ou de outra, podemos estudar, podemos falar sobre isso. Mas nós cremos que, enfim, foi criação de Deus. Que Ele é o dono de tudo. Que Ele é o Criador de tudo, é o Senhor de tudo. Então, todo recurso que vem nas nossas mãos, todo recurso material que vem na mão de uma pessoa, seja ela cristã ou não, vem por causa do propósito de Deus, vem por causa da criação de Deus, vem por causa da vontade de Deus. Mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, porque a Bíblia diz que Jesus disse que o Senhor faz o sol nascer sobre justos e injustos, podemos dizer, sobre crentes e descrentes. Então, porque tudo vem da mão de Deus, então nós somos apenas mordomos. Nós não somos os donos, realmente, das riquezas. E algumas pessoas, mesmo não sendo evangélicas, elas acreditam nisso. Então, muitas delas são dizimistas. De vez em quando, algumas pessoas que não são evangélicas, elas entregam dízimo aqui na igreja. De vez em quando elas fazem isso. Elas creem que elas devem ser dizimistas, mesmo não sendo elas membros, frequentadoras da igreja, mesmo elas não sendo pessoas que comprometeram suas vidas com Cristo, mas elas têm esse entendimento. E também é comum, irmãos, a gente observar que algumas pessoas que ganham muito dinheiro, jogador de futebol, alguns artistas, cantores, eles costumam investir parte do que eles ganham em projetos sociais. Eles costumam investir, eles costumam colocar dinheiro em projetos sociais, reconhecendo, sendo gratos a Deus por aquilo que eles têm. Então esse é um fato. Devemos repartir porque nós somos mordomos, não somos donos de nada. Tudo que vem em nossas mãos foram dados por Deus. O crente em especial deve ofertar na igreja por causa da generosidade do seu novo coração. Em Hebreus 8:10, ora, esse é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, essa promessa a Israel, ela se estendeu também aos não-judeus. E a promessa é que o Senhor colocaria as leis dele no entendimento e no coração das pessoas. E que as pessoas, elas teriam um novo coração, um coração transformado, um coração que a lei do Senhor ficaria interna, dentro delas, não somente escrita nas pedras, nos livros, mas elas entrariam no interior delas. E aqui o Senhor está dizendo que aqueles que crescem no Evangelho, que crescem no Senhor Jesus, receberiam um novo nascimento, receberiam uma nova natureza, receberiam um novo coração. Então, queridos, o crente não tem só gratidão pela criação, mas também e principalmente pela salvação. O crente reconhece com gratidão o preço que Jesus pagou para a sua salvação na cruz do Calvário. E reconhece, então, que o Senhor Jesus, Ele é digno de receber não só o louvor e a glória, mas também o ouro e as riquezas para a causa do Evangelho. Diga glória a Deus.
Em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 9, 10 e 12, diz assim a palavra: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E o versículo 12: e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder. Diga poder. E riqueza, diga e riqueza. E sabedoria e força, honra, glória e louvor. Diga aleluia. Então o Senhor se tornou digno de receber louvor, glória, honra, força, louvor, mas também riqueza. A restauração, a salvação que Cristo nos traz com a sua morte na cruz do Calvário, queridos. É uma salvação que traz uma restauração de todas as coisas de volta para Deus. Todas as coisas de volta para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a honra de Deus, inclusive as riquezas, o ouro e a prata. Diga glória a Deus. Agora, escute bem o que eu vou lhe falar. Há um sério problema com o coração de uma pessoa que se declara cristã, mas tem um coração avarento. Um coração fechado para contribuir na obra de Deus. Porque esse coração demonstra que ainda não foi transformado e salvo. Mesmo que esteja há muitos anos dentro da igreja. Mesmo que essa pessoa esteja anos e anos dentro da igreja. Mas se essa pessoa tem uma dificuldade constante de ofertar, de contribuir, de dizimar, isso é um sério problema, porque demonstra um coração não recriado, não transformado, demonstra um coração avarento. E o que é que diz a palavra de Deus, que eu já li aqui tantas vezes, volto a ler, 1 Coríntios 6, 9 a 11, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, irmão, não se engane, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. E continua: nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A questão de termos o coração fechado para ofertar, para repartir, para investir no reino de Deus, é que nós demonstramos um coração avarento. E a Bíblia está dizendo: os avarentos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o maior tesouro, não herdarão a maior riqueza, não herdarão a maior bênção, não herdarão a maior glória, não herdarão a maior vantagem de tudo, o reino de Deus. Então, a palavra nos exorta a não sermos avarentos. E no versículo 11, Paulo diz assim: e tais fostes alguns de vós. Eu diria, tais fostes todos nós. Estávamos dentro dessa condição de ser humano que ele cita aqui, que não é do reino de Deus. Estávamos assim. Mas aí o que aconteceu? Fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aquele que creu no Evangelho, aquele que creu em Jesus Cristo, recebeu a nova natureza, recebeu o novo coração. E eu digo mais uma vez: as coisas velhas, a avareza, a idolatria, o adultério, ser efeminado, ser sodomita, ser devasso, e todas essas coisas ficaram para trás, já não faz mais parte da nova natureza, do novo coração. Quem está em Cristo é nova criatura. Essas coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus, querido? Que o Evangelho, ele possa ter
lugar dentro de você, que o Evangelho possa entrar na sua mente, entrar no seu coração, e você possa experimentar o poder da transformação que Ele opera em todo aquele que nele crê. Diga glória a Deus. Outra razão que o cristão deve contribuir, por causa do senhorio de Cristo sobre ele, que creu. Em 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam não mais para si, mas vivam para Jesus. Queridos, o crente no Evangelho compreende, crê mesmo, que foi comprado do diabo, do pecado, da morte, pelo sangue de Jesus. O crente em Jesus, ele acredita piamente que ele pertence a Cristo. Não pertence mais a ele. Não pertence mais à morte, não pertence mais ao inferno, não pertence mais ao diabo, pertence a Jesus. E é o que diz Apocalipse 5,9. Cantava um cântico novo, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos. Se referindo a Jesus, continua: porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Foste morto, Jesus foi morto, e com o sangue derramado comprou para Deus homens de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus sabem que não pertencem mais a si mesmo, porque foi pago um alto preço por suas vidas, e agora eles pertencem a Jesus. Jesus se torna o Senhor das suas vidas. Isso significa que você não vive mais para você mesmo. Você não vive mais para os seus próprios desejos, para as suas próprias vontades, mas você submete a sua vontade à vontade de Jesus. E você faz como Jesus Cristo fez lá no Getsemane: Pai, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, por que existimos como igreja? Porque nos reunimos toda semana e cantamos para Jesus. Por que não cantamos aqui música do Roberto Carlos, músicas sertanejas? Cantamos para Jesus. Por que fazemos isso? Porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, raça e nação. Por isso nós cantamos a Deus, porque fazemos parte desse povo que pertence a Ele. Você pode dizer amém? Queridos, quem creu no Evangelho não vive mais para si. Não é mais escravo do seu próprio egoísmo e desejo. Irmãos, isso é um fato. Quem foi salvo por Jesus não faz mais o que quer com o seu dinheiro. Olha aqui para mim. Pois compreendeu que é um escravo, não mais de seus desejos mesquinhos, mas um servo comprado por um preço tão grande e generoso, de tal maneira. Compreende o preço que Jesus pagou de tal maneira que com alegria e com gozo ele adora ao Senhor com as suas ofertas e com seus dízimos. O apóstolo Paulo diz que devemos ofertar com alegria. Devemos entregar nossa oferta com contentamento, não com pena, não achando ruim, mas compreendendo que o preço maior, que a oferta maior, Deus já fez por nós, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Você pode dizer amém, querido? E eu quero dizer que tem dois argumentos que não cabem mais na vida de um cristão. O primeiro argumento é assim: eu ajudo na igreja com meus talentos, dou um bom tempo semanal para os ministérios da igreja, por isso não contribuo com dízimos e ofertas.
Irmãos, esse argumento não vale na vida de um cristão. Se você é um cristão e ainda pensa assim, ou você age como se pensasse assim, sinto lhe dizer que Jesus não pode ser o Senhor só do seu tempo. Não, eu ofereço meu tempo, meu dinheiro não. Não, se Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor também dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e é o Senhor também das suas finanças. Se Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor de tudo que você é, de tudo que você tem, de tudo que você imaginar que seja seu. Se Ele é o Senhor, Ele é Senhor de tudo. Se Ele não é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada. Jesus diz em Mateus 6,24, não podereis servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon, ao dinheiro. É engraçado, irmãos, que quando Jesus fala Mamon, Ele está dizendo de uma potestade. Muitas vezes, o dinheiro se torna um Deus na vida da pessoa. E muitas vezes nós dizemos assim, se eu tiver dinheiro, eu vou para aquele lugar. Se eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Se eu tiver dinheiro, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo. Nós estamos sempre exaltando o dinheiro e determinando nossas ações, se nós temos ou não temos dinheiro. Mas a Bíblia diz que devemos dizer assim, se Deus quiser eu irei, se Deus quiser eu farei, se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo. Olha aqui para mim, você está entendendo? Você pode dizer amém? Pode dizer amém, querido? O segundo argumento é assim, aí eu volto àquela pergunta lá no início. Eu ajudo um familiar necessitado ou eu ajudo pessoas carentes e projetos sociais, por isso não oferto e nem dizimo na igreja? Pode ser. Me foi feita essa pergunta, eu quero fazer daqui uma resposta, baseada em Mateus 23. Jesus diz assim, há de vós escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. E tens omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer se omitir aquelas. Jesus está dizendo que a gente deve realmente se importar com o necessitado, com as causas, com os projetos. Mas Ele está dizendo que nós devemos omitir o dízimo e as ofertas na casa, na obra do Senhor. Devemos fazer uma coisa e fazer a outra. Não só fazer uma coisa. Você está entendendo, querido? Você pode dizer amém? Segunda verdade, eu quero compartilhar com você, que é o básico da contribuição financeira do crente, é porque ofertar é uma expressão de adoração e fé em Deus e no Evangelho Salvador. Quando alguém contribui na igreja, contribui de verdade, não é aquela ofertinha para descarregar a consciência, né? Mas é uma contribuição de propósito. Quando alguém faz isso, ele está expressando uma adoração a Deus e a fé em Deus e no Evangelho Salvador. Queridos, a oferta e o dízimo é uma expressão de adoração a Deus. Nós devemos trazer isso, entregar no gasofilácio, entendendo que é uma expressão de adoração, é uma expressão de fé. Escute bem, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, o homem podia usar de tudo, mas Deus pediu algo do homem, que ele não poderia tocar, que era de Deus, e se ele tocasse, ele seria amaldiçoado. Deus disse, vocês podem comer de tudo, mas tem algo que eu peço para vocês, que representa, que vocês entendem que eu tenho o domínio de tudo, que eu sou o criador de tudo. Vocês não vão tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês tocarem, vocês vão morrer. Então ali Deus estava dizendo, essa parte aqui, vocês vão deixar para mim, é a sua adoração a mim, vocês não vão tocar. Quando Israel se formou como nação, Deus pediu a Israel um culto
que nesse culto continha ofertas específicas de ofício e rotineiras, mais conhecida como dízimos. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Deus pediu a Israel que trouxesse o dízimo, que era uma contribuição, principalmente de alimentos, para que não faltasse alimentos na casa do Senhor. Sustento para os levitas e os sacerdotes. Se nós olharmos para a igreja do Novo Testamento, existia também a oferta de fé no Evangelho, ou do sustento do ministério local. Havia uma contribuição da igreja para o sustento do ministério. 1 Coríntios 9, 11 a 14, São Paulo diz assim: se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas vós nunca usamos desse direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Os sacerdotes lá em Jerusalém no templo. E os que servem ao altar participam do altar, os sacerdotes lá do templo. Dízimos e ofertas. Versículo 14. Aí ele conclui: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Olha aqui para mim, irmãos. O paralelo é muito claro. Houve uma época, no tempo de Neemias, quando o povo retornou para Israel, para Jerusalém, que eles reconstruíram o templo, colocaram os sacerdotes no templo, mas aí o povo não estava levando os seus dízimos. E os sacerdotes, então, deixaram o ofício para trabalhar. Então, Neemias, Esdras se levantaram, repreenderam o povo, ordenaram ao povo para que voltassem a dizimar, voltassem a ofertar, para que os sacerdotes, os levitas, pudessem fazer a obra do templo lá em Jerusalém. Exortar o povo para voltarem a dizimar, voltarem a ofertar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Algumas pessoas, alguns irmãos espiritualistas demais, eles dizem que esse viver do Evangelho quer dizer obedecer o Senhor, estar cheio da palavra, viver do Evangelho, pregar o dia todo. Mas não é isso que esse versículo está dizendo. Porque nós estamos, se a gente observa o que vem antes, o contexto está falando justamente de ofertas materiais. E aqui Paulo está dizendo, o Senhor ordenou que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, que a igreja sustente a obra missionária. Que a igreja, assim como Israel sustentava os levitas, os sacerdotes, que a igreja também sustente os obreiros, os missionários. Irmãos, imagine que quando alguém se dedica exclusivamente à pregação da palavra, ao serviço na igreja, ele deixa uma profissão, ele deixa de fazer algo fora, algo no mundo, que provavelmente ele ganharia muito mais, ele deixa tudo isso para servir na igreja, para prestar um serviço aos irmãos, um serviço a Deus. Será que a igreja não vai reconhecer isso? Será que os irmãos não vão entender a importância disso? E sustentar a obra, e sustentar o ministério com seus dízimos e com suas ofertas? Alguém pode perguntar assim, pastor, falando sobre a questão agora, ofertar, dizimar, 10%. Tem que ser 10%, pastor? A palavra dízimo quer dizer 10%. Agora escute bem. Essa pergunta assim, pastor, tem que ser 10%? 90% dos pastores vão dizer, tem que ser 10%.
Mas, na minha observação do Novo Testamento, eu vou dizer para você, vou te dar duas notícias. Não precisa ser exatamente 10%. Não precisa ser exatamente 10%. Alguém ouve isso e diz assim, oba, vou dar R$1. Oba, vou dar 50 centavos. Mas vamos continuar. A segunda parte da resposta é o seguinte. Primeira resposta, que não precisa ser exatamente 10%. A outra parte da resposta é, se você for generoso de verdade, você dará com alegria muito mais do que 10%. Diga assim, uau. Digo, uau. Se você for generoso de verdade, a sua oferta não vai se restringir, sua contribuição não vai se restringir apenas à lei, mas você vai dar muito mais do que 10% para a glória de Deus. Olha só o que Jesus Cristo diz em Mateus 5:20. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está dizendo assim, ó, meus discípulos, a justiça de vocês tem que ser maior do que a justiça dos fariseus e dos escribas. Na justiça dos fariseus e escribas, eles davam quanto? Diga 10%. Diga 10%. Eles davam 10%. Mas Jesus está dizendo, a justiça de vocês tem que ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus está dizendo aos seus discípulos, exceda a eles. Agora, queridos, olha aqui para mim. Eu sei que dar 10% não é fácil. Exceder a 10%? Como? Como é possível isso? Irmãos, olha aqui para mim. Isso só é possível com o coração transformado, com um novo coração. Só é possível excedermos a 10% se o Espírito Santo habitar profundamente dentro do nosso coração. Somente um coração transformado, um coração generoso, é que o cristão é capaz de viver a generosidade, de ultrapassar o limite de 10% na sua vida. Quando eu digo que não é necessário dar os 10%, eu estou dizendo que pela graça de Deus, nós iremos mais longe, iremos mais adiante do que simplesmente uma meta específica. Leva a sua mão e diga assim comigo. A generosidade do novo coração não tem limites. Vamos dizer mais uma vez, a generosidade de um novo coração não tem limites. A generosidade de um novo coração não tem limites. Não tem limites. Irmãos, a igreja, nós não podemos viver a nossa fé, a nossa entrega a Deus, a nossa adoração de forma limitada. Não podemos viver a nossa comunhão com Deus de forma limitada. Queridos, vamos mais além, vamos mergulhar mais fundo, vamos voar mais alto, vamos ter uma fé que se expressa com mais fervor, com mais entrega, com mais confiança de que Deus pode todas as coisas em nossas vidas. Em 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7 a 11. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, a lei de Moisés, veio em glória, lembra lá no monte, quando o rosto de Moisés brilhava? De maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual se estava desvanecendo. Ele desceu do monte, havia uma glória, mas aquela glória estava diminuindo, mas enquanto estava ali o povo não conseguia enxergar. Mas também fala que essa glória da lei, ela já estava de passagem, ela não continuaria para sempre. Versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se havia glória na lei,
existe uma glória maior no Espírito Santo. Porque se o ministério da condenação, a lei condena o homem, a lei mostra que o homem é pecador, a lei mostra que o homem é condenado, a lei é o ministério da condenação, a lei diz não faz e você faz, a lei diz não peque e você peca, então a lei nos condena, a lei mostra que somos pecadores. Então ele está dizendo, o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Isso quer dizer que quando Cristo veio, Jesus vem, derrama o seu sangue, perdoa nossos pecados, nos salva e nos mostra a glória, e nos mostra o reino de Deus em nossas vidas. Então isso é glorioso, isso é grandioso, isso é maior, isso é maravilhoso. Você pode dizer amém, querido? Versículo 10, pois na verdade o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível, porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Cristo trouxe algo para nossas vidas que permanece. Jesus trouxe a eternidade, a vida eterna. Jesus trouxe a comunhão com Deus, o acesso a Deus, a vida com Deus, sem barreiras, sem limites, através do seu sangue. Não vai vir outro Salvador, não vai vir outra lei, não vai vir outro Messias. Jesus é tudo em todos, é o suficiente. Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito. A glória está totalmente na vinda e na vida e na ressurreição e na eternidade de Jesus. Você pode dizer amém? Se por aquilo, queridos, que era passageiro, eles davam 10%. Se nós estamos servindo a algo que é eterno, quanto nós daremos? Na lei de Moisés foi sacrificado carneiros, bodes, ovelhas. Mas na revelação do ministério do Espírito foi dado a vida do próprio Filho de Deus. Se eles deram 10% para aquilo que era passageiro, o que nós faremos para aquilo que é eterno, que não terá fim? Quanto devemos investir? O quanto devemos ofertar? Se os judeus investiram 10% no ministério da morte, quanto devemos investir no ministério da vida? O que você daria pela sua vida? O que você daria pela sua salvação? Se você tivesse como rico lá no inferno, o que você daria para sair de lá? Se você tivesse como o rico no sofrimento eterno, qual é o preço que você pagaria para sair de lá? O que você daria pela sua vida? O que você deve dar pelo ministério do Espírito, que nos dá a vida com abundância, a vida eterna? O que você dará? Diga assim, tudo. Diga assim, tudo. Queridos, o Senhor, Ele não nos pede apenas 10% do nosso dinheiro, 10% do nosso tempo, 10% do nosso louvor, 10% da nossa adoração, 10% de qualquer coisa da nossa vida. O Senhor pede 100%. Ele é o Senhor sobre cada átomo, molécula, sobre cada parte da nossa vida. Quando nós entendemos que Ele é o Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ele. E a nossa luta é, todos os dias, pegar a nossa dureza, pegar a nossa incredulidade, pegar a nossa avareza e submeter a Jesus, colocar diante da cruz do Senhor, entregar a Ele. Por isso Paulo diz nas suas epístolas, eu morro todos os dias. Querido, nós temos que pegar o nosso ser e todos os dias nos entregar na cruz de Jesus, na cruz do Senhor, e morrer todos os dias, para que não viva mais o velho eu, mas Cristo se manifeste, se expresse através da nossa vida. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Cada dia, cada domingo que você pode ofertar, você pode demonstrar a sua adoração, a sua entrega a Deus. Cada coisa que acontece na igreja, você pode expressar a sua entrega e sua oferta a Deus. Cada momento, oportunidades de você colocar o seu ego na cruz, sua avareza na cruz e dizer,
homem velho, homem mau, homem avarento, você não tem poder sobre a minha vida, mas Cristo vive em mim e eu vou fazer a vontade dele, porque ele é o meu Senhor e ele é o meu Salvador. Você tem que ter uma briga com o seu eu, querido. Você tem que crucificar o seu velho homem na cruz. Você tem que morrer na cruz com Jesus. Uma guerra, talvez como Jacó no Vale de Jaboque, a noite inteira lutando com o anjo. Eu quero a bênção, eu quero a mudança, eu quero a transformação, querido. O Evangelho nos chama a uma conversão 100% a Jesus, ao Evangelho, a sua palavra, a sua vontade. Não se satisfaça com a superfície, não se satisfaça com a aparência, não se satisfaça com uma coisa que você está fazendo boa, de bom, não se satisfaça com isso. A questão é mais profunda, tem a ver com o coração. A questão é mais profunda, tem a ver com o que está dentro de nós. Não é uma questão das coisas que nós vemos e enxergamos, mas é uma coisa interior, uma coisa de dentro. Quem deve administrar as ofertas da igreja? Igreja, pessoas. Ou a quem devo entregar minhas ofertas de adoração e fé no Evangelho? Eu quero concluir com esse terceiro ponto. Voltamos à pergunta. Posso, em vez de ofertar, enviar minha contribuição a um parente necessitado, ou para um asilo, por exemplo? Se eu entendo, irmãos, que os que vivem do Evangelho, os que pregam o Evangelho, devem viver do Evangelho, semelhante aos que viviam no templo em Jerusalém, então, a minha oferta de propósito, a minha oferta de ofício, a minha oferta do Evangelho do Reino, eu não posso eu mesmo administrar. E aqui, mais uma vez, entra a minha fé no senhorio de Jesus. Deus levantou pessoas para administrar as ofertas do templo, os sacerdotes. Deus levantou os apóstolos para administrar as ofertas da igreja primitiva. E hoje, Deus levanta os líderes espirituais da igreja e exige até uma diretoria para administrar as ofertas de propósito, as ofertas de fé, as ofertas do Evangelho. Então, o cristão ele não tem a liberdade, ele não tem autonomia de fazer o que ele quiser, porque o Senhor já determinou quem deve administrar essas ofertas. Você está compreendendo? Então você não pode pegar essa oferta e fazer o que você quer. Você entrega a oferta em adoração. Você entrega às pessoas que Deus levantou. Agora, se você acredita, se você não acreditar que Deus levantou essas pessoas, você não precisa ofertar. Se você não é edificado, se você não é desafiado em Deus, abençoado em Deus, pelos pastores, pelos que ministram, você não deveria nem estar na igreja, na verdade. Você está entendendo? Mas se você é abençoado, se você é edificado, se você é desafiado, se você recebe o Evangelho, a palavra, se você vê verdade naquilo que se está falando, então você não tem escapatória. Você está compreendendo? Outra pergunta. É correto, em vez de ofertar e dizimar na igreja local, mandar para pastores da televisão, evangelistas itinerantes, por exemplo? Pastor, essa oferta de propósito, essa oferta de ofício, essa oferta de fé no Evangelho, eu posso então entregar para pessoas que passam pregando, ou para aqueles pregadores que pedem pra caramba, pedem toda hora a oferta na televisão? Será que eu posso, em vez de entregar na igreja local, entregar para esses programas de televisão? Queridos,
Sua contribuição material de fé e adoração a Deus deve ser dada onde você é alimentado espiritualmente pela palavra e comunitariamente na convivência real e não virtual. Gálatas 6,6, o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Queridos, lembre-se que a igreja local é o aprisco, onde você como ovelha de Jesus é alimentado e cuidado. Não existe aprisco, ovelha e pastor virtual itinerante. Não tem pastor itinerante, querido. Pastor é local. Não tem pastor virtual do outro lado do mundo, do outro lado do estado, do país. Não existe esse tipo de pastoreio. A gente pode ser edificado, a gente pode ser abençoado por livros, por programa de televisão, mas isso não é aprisco, isso não é pastoreio. O pastoreio é a coisa real. O pastoreio, eu tenho endereço, eu sei onde é que mora meu pastor, eu sei onde achar meu pastor, eu sei, o pastor sabe onde está a ovelha, ele conhece a ovelha, ele sabe do estado da ovelha. O pastor é alguém que sofre, que chora e que ri com as ovelhas. É real. É nesse lugar que você deve entregar a sua oferta. É esse lugar que você deve sustentar. É esse lugar que você deve amar. É esse lugar que você deve louvar a Deus, agradecer a Deus e entregar as suas ofertas. Irmãos, Jesus disse assim, eu sou o bom pastor. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo São Pedro, ele diz que Jesus é o supremo pastor. Mas João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós cantamos aquele hino, ele sobe montanhas, ele entra nas trevas, ele vai longe para encontrar as suas ovelhas. Jesus se tornou nosso pastor, porque ele desceu do céu para nos resgatar, para derramar o seu sangue. Ele se fez presente, a Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. E Hebreus diz que ele está conosco para sempre. Não nos deixou órfãos, nos deixou o Espírito Santo. E ele está conosco. Pastoreio é algo real, é presença. Olha aqui para mim, irmão. Se você deixa de ofertar na igreja para ofertar em programa de televisão, você está pecando, você está errando. Pare de fazer isso. Pare dessa bobagem. Você pode dizer amém? Quero concluir. Olha aqui para mim. Você aqui. Quantos aqui aprenderam hoje a palavra? Quantos aprenderam? Quantos aprenderam aqui? Quantos aprenderam aqui hoje a palavra? Eu vou fazer 5 perguntas para vocês. Vou começar pela pessoa da frente. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, se você aprendeu. Qual a razão do crente ofertar e fazer o bem? Qual a razão do cristão, do crente no evangelho, ofertar e fazer o bem? Uma única palavra. Generosidade. Muito bem, irmão. Você aprendeu bem a lição. Generosidade. Generosidade. O que leva o crente a ofertar e fazer o bem é a generosidade de novo coração habitado pelo Espírito Santo. Muito bem. Segunda pergunta. A obrigação do crente é dar 10% na igreja apenas? Não. Mas dá com generosidade. Diga assim, 10% é uma referência da lei. A graça é tudo. Pastor, então eu tenho que pegar todo o meu dinheiro e ofertar? Não. Quer dizer que o seu dinheiro é totalmente do Senhor e você glorifica a Deus, sustentando a sua casa, a sua família e pagando suas contas. Amém? Mas sendo generoso também na obra. Terceiro, quem deve administrar as ofertas de fé dos crentes? Quem? Muito bem. Não é o próprio crente, mas a pessoa que Deus escolheu.
Na igreja existem os líderes espirituais e tem uma diretoria, tem um tesoureiro. Quarto, escute bem, onde você deve dizimar, que é o mínimo, né? Que é uma referência. Então vamos usar a referência. Onde você deve dizimar ou ofertar com propósito? Nos programas cristãos de TV, dos missionários itinerantes, ou aonde? Diga, na igreja que eu congrego. Certo? Mas pastor, se eu quiser ofertar no programa, se eu quiser ofertar para missões, você pode ofertar. Mas não com aquela oferta de propósito. Certo? Se tiver que escolher, escolha a igreja local. Quinto. E última pergunta. Até aqui ninguém respondeu nada desse lado, não? Então vocês vão ter a chance agora de responder. Posso entregar meu dízimo ou oferta de propósitos em asilos, aparentes necessitados, em vez da igreja local? Não. Essa oferta de propósito é específica para a igreja local. A oferta para o asilo, para a obra social, para os parentes, é outra oferta. Que você pode se determinar com a mesma seriedade que você determinou para ofertar na obra do Evangelho. Você entendeu? Amém? Amém.